Unidade 2, Tecnologia. Aula 9, Revisão e Avaliação. Olá, meus queridos alunos, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje é a nossa aula de revisão e mais a avaliação. Então, vamos agora à nossa revisão. Olá, pessoal, voltamos com a nossa revisão da unidade 2. Lembram quando falamos tudo sobre movimento? Falamos da mecânica, falamos da cinemática e da dinâmica. E vimos também o movimento uniforme. Lembram quando falamos do movimento uniforme? Que tem a equação do sorvete, que dá vontade até de tomar um sorvete? Temos aí o nosso movimento uniforme. E o que é o movimento uniforme? O movimento uniforme tem por definição quando uma partícula executa um movimento uniforme, com velocidade constante, em relação a um determinado referencial. Dizemos que ela está em movimento uniforme. Qual é a principal característica desse movimento? É que a velocidade é constante. Lembram quando falamos que o movimento uniforme é porque ele tem um padrão? Para esse movimento, como estamos falando de movimento, logo a sua principal característica é velocidade constante. E isso significa dizer que o objeto móvel percorre distâncias iguais para intervalos de tempos iguais. Significa dizer que a velocidade ela é constante, porém a distância, esse objeto percorre distâncias iguais para intervalos de tempos iguais. Aqui a velocidade ela é constante e o espaço e o tempo aumentam no decorrer do tempo, ou seja, percorre distâncias iguais para intervalos iguais. Vimos os tipos de movimento. Vocês lembram os tipos de movimento? Tipos de movimento. O primeiro que estudamos é o progressivo. Quando é que o móvel é progressivo? Significa quando o móvel caminha no sentido da trajetória. Se a minha trajetória ela é positiva, o nosso espaço aqui vai ser dado em metros, ou a nossa posição. Aí você tem, quando o móvel caminha no sentido da trajetória, ou seja, as posições, se aqui ela é dada em quilômetro, vamos lá, se eu for usar em quilômetro, vamos usar em quilômetro. Aí você tem aqui, vamos começar, o 0, depois ele passa para 2, depois para 4, depois para 5. Um exemplo aqui para vocês perceberem. Aí esse móvel, ele caminha no sentido da trajetória. Ele começa aqui porque ele estava parado, depois ele se desloca para o 2, depois para o 4, depois para o 5 e depois para o 6 e assim sucessivamente. Observem que ele caminha no sentido da trajetória. Logo, a minha velocidade aqui vai ser maior que 0. Logo, ela é positiva. Se a nossa velocidade, fazendo o cálculo, encontramos em qualquer intervalo de tempo para a sua posição, ela é a mesma. Logo, a velocidade vai ser positiva. Esse é o significado do movimento progressivo, quando o móvel caminha no sentido da trajetória, ou seja, as posições crescem no decorrer do tempo. Vimos também o movimento retrógrado. Lembram quando falamos do movimento retrógrado? O que significava? Lá no movimento, ou aliás, no movimento retrógrado, você tem que o móvel caminha no sentido contrário. Novamente, eu tenho uma trajetória, ela tem, o sentido dela aqui é positivo,
só que retrógrado, quando o móvel caminha no sentido contrário. Vejam que eu tenho o móvel, temos aqui os espaços ou as suas posições e a minha trajetória é positiva, ele vem no sentido contrário. Ó. Ele passa por esse marco, depois por este. Vejam que ele está decrescendo, ele está voltando. Se ele está voltando, significa dizer que a velocidade ela é menor que zero. Se ela é menor que zero, você tem que a velocidade é negativa. Logo, quando o móvel caminha no sentido contrário do positivo da trajetória, as posições decrescem no decorrer do tempo. Logo, a velocidade ela é negativa. Vejam como, movimento progressivo, ela cresce no decorrer do tempo. A velocidade lá é positiva. No movimento retrógrado, as posições decrescem no decorrer do tempo. A velocidade é negativa. Temos também uma animação aí que envolve os tipos de movimento. Temos aí, vamos lá, o que nós vimos agora, como eu fiz riscando, nós vamos ver uma animação. Pois bem, pessoal, falamos aí do movimento progressivo e do movimento retrógrado. Então, vamos para a nossa animação que envolve esses tipos de movimento. Viram aí na nossa animação sobre os tipos de movimento? Movimento progressivo, ele aumenta no decorrer do tempo e a sua velocidade ela é positiva. Já o movimento retrógrado, como nós percebemos aí, ele voltou. Se ele voltou, significa que ele decresce e a sua velocidade negativa. Depois que vimos os tipos de movimentos, vamos agora à nossa função horária. A função horária dos espaços. Nesse caso, o espaço está em função do tempo. Se o espaço estiver em função do tempo, eu tenho aquela equação do sorvete. Vejam, a equação do sorvete, SO mais VT. Esta expressão, ou a função horária dos espaços, que é a posição em função do tempo. Logo, esse espaço depende do tempo, em que o espaço inicial, que é a posição do móvel, ou o espaço inicial, ele pode ser dado metro ou quilômetro. V é a velocidade em metros por segundo ou em quilômetros por hora. O T é o instante de tempo, que pode ser em hora ou em segundos. O S é a posição final, também em metro ou em quilômetro. Logo, a função horária dos espaços ela é do primeiro grau, em relação ao seu tempo. Se a velocidade for positiva, eu tenho movimento progressivo pela equação do sorvete, ó, SO mais VT. Se o movimento for retrógrado, você tem que o espaço vai ser igual S índice 0 menos VT. Viram que é aqui que representa, ó, progressivo, velocidade positiva. Retrógrado, velocidade negativa. Muito bem. Agora, com esse exemplo que vamos ver agora, em relação à posição em função do tempo. Temos aí a tabela, posição em função do tempo, do espaço em função do tempo. A posição de um móvel em movimento uniforme varia com o tempo, conforme a tabela que segue. Aí temos a alternativa.
A equação horária desse movimento temos aqui as alternativas e vimos que a principal característica desse movimento é que a velocidade, ela é... Pois bem, pessoal, estamos falando aí do movimento uniforme, com a sua posição em função do tempo. Logo, toda vez que eu tiver uma tabela, eu vou calcular a sua velocidade. Não esqueçam que no movimento uniforme, a sua velocidade, ela é constante. Se ela é constante, significa dizer que sempre você vai ter que lembrar dessa principal característica, velocidade constante. Toda vez que eu estiver falando em velocidade constante e eu tenho uma tabela, eu vou extrair os seus valores desta tabela. Os valores dessa tabela. Vejam, quando eu peço a equação horária desse movimento, só que você tem que calcular pela equação do sorvete. Primeiro, eu vou calcular a velocidade. A velocidade vai ser igual ao deslocamento dividido pelo instante de tempo, certo? Que vai ser igual ao espaço final menos o espaço inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Aí você tem aqui, pessoal, nos exercícios anteriores, na aula, nesse dia eu peguei o final e o inicial. Vamos pegar outros valores para vocês verem que qualquer ponto que você ache tem que dar a mesma velocidade. Vamos pegar esse aqui, ó. Esse aqui vai ser velocidade final, nesse caso, 13, só para calcular a velocidade, ó. 13 menos 17 dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. 13 menos 17 menos 4 dividido 3 menos 2, 1, que será igual a menos 4 metros por segundo. Aí vocês podem estar perguntando, será que a professora está falando a verdade? Vamos ter a certeza? Vamos pegar um outro valor. Vamos pegar o 5 e o 25. Vamos ver se vai dar, tem que dar a mesma coisa, pessoal. Vamos fazer de outra forma. Velocidade vai ser igual. Espaço dividido pelo tempo. Nós vamos pegar o 5 menos 25. Dividido por 5 menos 0. Tá? Aí você tem que dar menos 4. Se não der, tá errado. 25 menos 5... 20 negativos, dividido por 5 menos 0 dá 5. Logo, quanto é que é a nossa velocidade? Menos 4 metros por segundo. Comprovamos que no movimento uniforme a sua velocidade sempre é constante, qualquer valor que eu utilize. Aí temos a expressão, vai ser igual ao deslocamento inicial ou espaço inicial mais a velocidade vezes t. E quem é o espaço inicial? O espaço inicial é o 25, que é aonde começa o movimento. Aí você tem que o espaço inicial, temos a expressão, quanto equivale ao espaço inicial, 25, a velocidade que encontramos é menos 4 vezes t. Logo, qual é a alternativa correta? Se na nossa avaliação vier dessa forma, você tem aqui, qual é a alternativa? Letra 25 menos 4t, logo a resposta é a letra B. Correto? Vejam se caso apareça com tabela, você faz dessa forma. Vamos para o segundo exemplo. Uma bola movimenta-se sobre uma trajetória. Vejam, a bola, temos aqui uma trajetória. Uma bola movimenta-se sobre uma trajetória, obedecendo a seguinte função. Essa daqui, sem cálculos nenhum. Obedecendo a seguinte função. Você tem a bola, aqui, ó. Temos a bola. E eu quero saber
temos o espaço. No sistema internacional, o espaço é dado em metros. Temos a origem, que é o zero, origem. E o que eu estou pedindo aí nessa questão? Como eu quero calcular, como eu estou pedindo, vejam, encontre a velocidade, só a comparação, encontre a velocidade. Pela expressão, ou pela equação do sorvete, nós temos aqui S vai ser igual a S índice 0 mais a velocidade vezes T. Aí tenho a expressão S vai ser igual o espaço, que é 10. Aqui eu tenho meu espaço, que é 10 metros. E a velocidade, só que a nossa velocidade é menos, sentido contrário, menos 5 vezes T. Comparando, quem é a velocidade? A velocidade da questão, velocidade vai ser igual a menos 5 metros por segundo. Aí o que eu peço também, quero saber quanto equivale a sua posição quando o espaço for igual a 0. Aí você tem, vejam lá o que eu peço. Ó, encontre a velocidade. Que tipo de movimento é esse? Tipo de movimento, velocidade negativa, movimento retrógrado. Movimento retrógrado. Movimento é retrógrado. E agora, o que eu peço? Estou pedindo também o instante em que o ponto material passa pela origem. Se ele passa pela origem, você tem aqui que o espaço que passa pela origem, você tem S vai ser igual a 10 menos 5 vezes T. Aonde é o espaço final, que é a origem? Aqui o espaço vai ser 0, que vai ser igual a 10 menos 5 vezes T. Aí, a partir daqui, pessoal, é o que? Matemática. Passando menos 5T para o primeiro membro, ele fica positivo. 5T vai ser igual a 10. Logo, o instante de tempo que ele passa pela origem, o instante de tempo será igual a 10 dividido por 5. Logo, meu instante de tempo será igual a 2 segundos. Encontramos aqui, queremos encontrar a velocidade, achamos que é menos 5, achamos a equação, achamos aí o tipo de movimento, que ele é retrógrado, e vimos também o instante de tempo. Estudamos também um assunto também muito interessante, que alguns fizeram até o exemplo e mostraram na experiência, a queda livre. A queda livre é o termo utilizado para descrever, queda livre é o termo utilizado para descrever o movimento de um corpo que cai, sujeito somente à força gravitacional terrestre. Vejam aqui na imagem que temos dois corpos saltando. E você percebe que a tendência desses corpos, é caírem. Quando eu digo que a queda livre é o termo utilizado para descrever o movimento de um corpo que está sujeito à força gravitacional terrestre, nós vamos trabalhar que a gravidade G vale 9,8, mas para fazermos os cálculos, vale 10 metros por segundo ao quadrado. Claro que a queda livre, ela vai ser o movimento uniformemente variado que vocês também estudaram. Logo,
sempre nós vamos ter aqui a força gravitacional terrestre. Queda livre é muito utilizada para corpos que caem. Toda vez que eu falar em corpos, em relação, ele descreve o movimento de um corpo que cai, e essa força gravitacional terrestre, a aceleração, nós vamos ter o valor de 10 metros por segundo ao quadrado. De queda livre, nós não vimos nenhum cálculo, vimos também a energia, um assunto muito interessante, muito importante para nossas tecnologias, para nós também, e definimos aí o que é a energia. Lembram? É um termo que deriva do grego, ergos. E o que quer dizer esse ergos? Cujo significado original é o trabalho. Por isso, se fôssemos fazer um cálculo, o trabalho, lembram que o professor explicou? Letra grega tal é dada em joule, que é representada aqui pela letra J. Energia, ela está associada à capacidade de qualquer corpo produzir trabalho. Mas nós vimos, se eu digo que a energia é a capacidade que o corpo tem de produzir trabalho, ação ou movimento, vai ficar de uma forma fechada. Aí eu tenho que entender o que é o trabalho. Por quê? Porque nós vimos que a energia, eu posso pensar que é a forma de eu sorrir, de estar alegre. E quando, por exemplo, temos alguém fazendo um aniversário, aí ela está feliz porque ela está completando anos. Então, isso é uma forma de vir com energia, certo? Então, ela fica tão emocionada, tão feliz, logo isso aí é uma vontade de vir trabalhar energia, que é ação ou movimento. E quando você fala em energia, eu não posso dizer que é a capacidade que o corpo produz trabalho. O mais correto é eu falar o seguinte, que a energia atua como agente de todas as transformações. Por que que a energia ela vai ser o agente de todas as transformações? Porque se eu tiver energia elétrica, ela poderá se transformar em energia térmica. Se eu colocar uma água se eu colocar na geladeira uma água, ela vai se transformar em outra forma de energia. Por isso que, por definição que eu tenho, a energia atua como agente de todas as transformações. Vimos também a energia mecânica, que é uma das principais energias que nós temos. A energia mecânica pode ser interpretada como a soma energia mecânica. O que é a energia mecânica? É a soma energia mecânica, é a soma de quem? Da energia cinética mais a energia potencial. Energia mecânica é a soma da energia cinética e a potencial, que um determinado corpo possui. E a energia cinética? A energia cinética de um corpo, ela está associada ao movimento que ela possui ou que ele possui. Já a potencial está associada à posição de um corpo com relação a um determinado referencial. E aonde é que eu aplico? Aonde é que eu vou aplicar a energia mecânica? Ela é um exemplo do arco e da flecha. O arco e a flecha é um exemplo muito interessante sobre energia mecânica transformando de energia potencial para energia cinética. O arco e a flecha é um ótimo exemplo de conversão de energia potencial em energia cinética. Quando o arqueiro, como nós estamos vendo aí na imagem, puxa o arco, há uma deformação deste instrumento. Para que essa deformação ocorra, é necessário fornecer a energia, e o que é feito pelo braço do arqueiro, como nós estamos vendo aqui, essa energia fica armazenada no arco, temos o arco aqui, na forma de energia potencial, porque energia potencial é aquela de posição,
Já a energia cinética é do movimento. Vamos aí para nosso vídeo sobre energia potencial. Quando o arqueiro puxa a corda de seu arco, que funciona como uma mola, está realizando trabalho sobre o sistema arco-corda, dando-lhe uma energia potencial elástica. O arqueiro faz força sobre o arco e desloca a corda, junto à flecha. Isto é, realiza um trabalho. Esse trabalho é exatamente igual à energia potencial elástica armazenada no sistema arco-corda-flecha. Ao soltar a corda, a energia potencial armazenada é transferida para a flecha, que adquire energia cinética. Pois bem, pessoal, a energia mecânica, até mesmo no cotidiano ou até mesmo no arco e flecha, nós temos aí a energia mecânica. Temos também a energia sonora. Graças a ela, o som se propaga através de ondas em razão das vibrações impostas ao ar ou ao meio material em face de um dispositivo, cordas, vocais, como nós estamos falando, vocês aí também, ou alto-falantes. Um cantor fazendo um show, ele me tem aí desde a energia elétrica até a transformação para a energia sonora. Pessoal, chegamos aí ao final da nossa revisão. A sua aula continua no próximo vídeo.